seja o nome do nosso Deus. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o Ministério do Louvor Ebenezer. Está faltando alguns integrantes, mas louvaram com a alma e eu tenho certeza que você adorou juntamente com eles. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de 1 de João. Me dá mais retorno, fazendo favor, irmão Ed, mais retorno. Glória a Deus. 1 de João, capítulo 2, a partir do versos de número 18. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, a partir dos versículos 18, onde tem a epígrafe Os Anticristos. Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga: eu estou. Quem está esperando Jesus, diga: Maranata. Glória a Deus. Primeira epístola de João fica depois de segunda de Pedro, ou a segunda epístola de Pedro. Glória a Deus. As missionárias podem sentar ali naquelas cadeiras, viu? As missionárias consagradas pela nossa convenção. Os irmãos já encontraram, meus irmãos? Amém? Quem encontrou, diga amém. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus e é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como na unção vos ensina todas as coisas. E é verdade, e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque ele na sua vinda, por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glórias ao nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã gloriosa, da qual vamos participar deste banquete espiritual, Senhor Deus. Pai de amor, eu venho apresentar a cada um dos Teus filhos que estão presentes, os que vieram a esta casa, visita-os de maneira poderosa, trazendo renovação, restauração, mas também pedimos que o Senhor fale conosco, fale com o Teu povo, de maneira que possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra. Visita aqueles que precisam de um milagre, ó Deus, de ordem espiritual, de ordem física. Visita aqueles que precisam de um socorro, Senhor, seja qual for a área que o Teu filho precisa. Eu acredito que nesta manhã é uma manhã que o Senhor está presente para abençoar o Teu povo, Senhor, para despertar o Teu povo. Visita os nossos irmãos que estão enfermos e por estar enfermos estão impossibilitados de estar aqui nesta manhã. Mas quero te fazer um pedido: visita aqueles também que podiam estar aqui e não estão, ó Deus querido, porque não tem a responsabilidade, não sente o desejo de estar na Tua casa em uma convocação. Visita eles, Senhor, tenha de misericórdia, levanta o caído, fortalece o fraco, dá ânimo ao desanimado, Senhor, ó Deus, mas abençoa aqueles que com fidelidade têm estado na Tua presença todas as vezes que são convocados. Que a bênção do Senhor esteja e permaneça sobre a vida destes que com sinceridade têm procurado estar na Tua presença e na obediência. Dar-nos um culto abençoado, dar-nos, Senhor, uma mensagem vinda do trono da graça, nos abençoando de maneira poderosa, em nome de Jesus. Diga a... Pode se assentar, meus irmãos. Queridos e amados irmãos, o apóstolo João, o João evangelista, o que escreveu o Evangelho de João, João 1, 2 e 3 e o Apocalipse, foi o único apóstolo que, segundo a história, morreu de morte natural. Todos os apóstolos de Jesus sofreram mártires, foram mortos pelos inimigos de Roma, que era o império que predominava naquela ocasião. Por algumas vezes tentaram matar João, e segundo o relato, Éfeso era uma das últimas igrejas que o apóstolo João estava pastoreando, já de idade, porém firme na fé, porque andou com o Salvador, vira os milagres que Jesus fizera, pois foi escolhido um dos seus apóstolos querido. João era aquele que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, como dizendo, era alguém que tinha uma intimidade com o mestre, fazia parte dos três, Pedro, Tiago e João. E ele, por esta razão, teve tanto conteúdo, tanta história para nos passar, tanta doutrina para nos ensinar, porque aprendeu com o melhor dos melhores, que foi Jesus, além de ter uma trajetória de fidelidade, sendo perseguido, sim, sendo maltratado quando preso, sim, mas nunca negando a sua fé, permanecendo firme e fiel a Deus em todos os momentos. Diz um historiador que a igreja de Éfeso foi uma igreja que viveu momentos de ensinamentos gloriosos na gestão do apóstolo João. E nesta época se deu a perseguição, e foi onde ele foi preso e levado à ilha de Patmos como um condenado
pela lei romana como se fosse o malfeitor. Antes desse episódio, houve também uma tentativa de fazer dele também um mártir, mas não conseguiram, porque Deus, com um propósito, livrou ele de um tacho de azeite fervendo, da qual não deu queimadura nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau, porque Deus tirou a força do fogo quando o seu servo foi jogado ali. Deus conservou a vida deste apóstolo até ele estar bem velhinho e partir para as mansões celestiais já velho. Ainda na sua velhice, teve a oportunidade de ter visões apocalípticas, ou seja, Jesus glorificado apareceu para ele na ilha de Patmos. Sim, talvez João ali na ilha de Patmos achasse que fosse os seus últimos dias na face da terra, mas se enganava o seu sentimento e os seus pensamentos que seriam os seus últimos dias, porque lá naquela ilha de Patmos, onde estava destinado a todos aqueles que estavam condenados por Roma, foi lá que Deus se manifestou em glória para o apóstolo amado, o evangelista João, que com toda a graça recebida da parte de Deus, meus irmãos, aleluia, ouviu a voz do nosso Salvador, lhe dando instruções para escrever o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, quando escreve a sua primeira epístola, meus irmãos, ele escreve a fim de advertir a igreja, e é óbvio que esta escritura é toda para a igreja contemporânea, ou seja, a igreja que viveu na face da terra antes de ser levado através da morte para as mansões celestiais, ela ouviram os ensinamentos de João, ensinamento estes que veio para advertir-nos de todos os laços que surgiram no caminho da igreja, pois o diabo, meus queridos irmãos, através daqueles que lhe serviram, atravessar o caminho da igreja a fim de fazer a igreja parar. Ora, Jesus fala para João do livro de Apocalipse que foi levantado por Satanás alguns símbolos. Por exemplo, meus queridos irmãos, o profeta Balaão é tido como um símbolo no livro do Apocalipse de uma turma, algumas pessoas que serviram de empecilho para o crescimento e o desenvolvimento da igreja, tentando introduzir na igreja falsas doutrinas, a fim de ferir a igreja de Cristo e manchá-la com costumes e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Também é levantado por João um símbolo que também traz o nome de Caim. Quando João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, e não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e porque matou o seu irmão, porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Caim na Bíblia é representado como uma classe de irmãos que gostam de matar. E quando eu falo de morte, eu não falo de morte física, eu falo de morte espiritual. Os Caíns representados na Bíblia são aqueles que gostam de matar o seu irmão espiritualmente. E como assim, pastor? É fácil explicar isso para vocês. Quando nós se levantamos contra o nosso irmão, quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós defamamos o nosso irmão, quando nas escondidas nós semeamos contenda contra o nosso irmão, nós estamos adquirindo o espírito de Caim, meus irmãos,
que matou o seu irmão de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E João, ele traz esta figura de Caim como um assassino espiritual, que usa a sua língua para falar do seu irmão. O apóstolo João, na sua carta, no capítulo 2 e o verso 18 a seguir, ele descreve sobre os anticristos. Quem são os anticristos? São justamente aqueles que são oposto de Cristo, que são aqueles que falam a língua que não é a língua cristã, que se opõem a Cristo. E é engraçado dizer que estes eram e faziam parte de nós. Ele deixa muito claro aqui: e saíram de nós, faziam parte de nós, mas não era de nós, não pertencia a nós, porque se fizessem parte de nós e permanecessem, eram um de nós, mas como saíram, não eram de nós. Ele está dizendo aqui: mas esses se tornaram anticristos, porque aquilo que eles pregavam, começaram a despregar. Ou seja, foram crentes que nasceram na igreja, ouviram a palavra, mas se desviaram da verdade ao ouvir as más doutrinas e as enganosas doutrinas que apareceram na época. João aqui, ele traz uma advertência para a igreja da sua época e para a igreja contemporânea. A maior vontade do inimigo da nossa alma é que você seja um desertor, que você abandone a sua fé, que você desista do Senhor nosso Deus. Mas eu acredito que nesta manhã tem crentes que está firmado na fé. Levante a sua mão, que está convicto da sua fé, que tem certeza da salvação. Continue com a sua mão levantada, que tem certeza da sua salvação e sabe que vai morar no céu quando as trombetas soar, ou se para você Jesus vier primeiro do que eu. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, pois João escreve nos advertindo daqueles que são contrários à verdade, que são contrários à sã doutrina. Ele chama estes de anticristo. Já na sua época ele dizia: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Desde os tempos de João, que o diabo suscita, levanta na igreja anticristos, aqueles que saíram do meio e começaram a contradizer aquilo que eles viviam e aquilo que eles pregavam. Mas que esta igreja esteja firme no propósito de permanecer fiel, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, mas olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Se João, ele escreveu dizendo que já vivemos a última hora, se ele disse isso há quase 2000 anos atrás, o que se pode dizer nos dias de hoje? Se quase 2000 anos atrás João disse já é a última hora, então nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós não podemos dizer que é a última hora. A igreja está vivendo os últimos momentos na face da terra. Quando João escreveu era a última hora, agora pode ser os últimos minutos, porque o tempo passou. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, diz a palavra de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso tempo cronológico, não é. O tempo de Deus é diferente, louvado seja Deus. Mas é óbvio, meus queridos irmãos, que existe por aí muitos anticristos, que querem contradizer a verdade, a palavra, a sã doutrina, para que você se desvie do caminho de Deus
e principalmente viva em uma vida errônea dentro da igreja. Você sabe o que impede a presença de Deus na igreja? É uma vida errônea, é uma vida de pecado, é uma vida de obediência. O Espírito Santo é santo, aleluia, esse nome já é propício a Ele, por quê? Porque Ele é santo, Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, porque Deus é santo, e o Espírito Santo é Deus, por quê? Porque é santo. A palavra de Deus disse: seja santo como eu sou santo. Paulo disse isso com muita convicção, porque você tem que ser santo, tem que ser obediente, tem que ser alguém que guarda a palavra, que vive a palavra e não se desvia da palavra. Para esses, Deus tem a bênção do arrebatamento. Queridos irmãos, já é a última hora, nós vivemos dias difíceis, dias de apostasia. Se João está dizendo que saíram de nós, mas não era de nós, é porque naquele tempo também a apostasia já estava operando. Se contradizia aquilo que se aprendeu, é porque a apostasia já tinha pegado. Então estava despregando e não estava mais crendo naquilo que foram ensinado. Louvado seja Deus. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Mas uma coisa que eu tenho como impressionante: o Evangelho nunca perde a sua essência, nunca perde a presença do Filho de Deus. O Evangelho é poder de Deus. As coisas acontecem, pessoas da igreja entram, pessoas saem porque desistem da sua fé, mas o Evangelho continua trabalhando, e Jesus continua salvando, libertando e transformando, e aquele que saiu é que perdeu, e aquele que entrou é que está ganhando. Por isso que a Bíblia diz que muitos primeiros serão derradeiros, muitos derradeiros serão os primeiros. O importante é você continuar firme, meus irmãos. Nós estamos terminando o ano, daqui a alguns dias 2019 acaba, e nunca mais vai voltar, e vem 2020, louvado seja Deus, e você tem que continuar firme como você está agora, aleluia. Você tem que continuar convicto como você está agora, firme com Jesus, olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Mas nós vivemos a última hora, nós vivemos o tempo da apostasia, do desânimo espiritual, da frieza espiritual, da falta de desejo de aplicar a oração, da falta de desejo de meditar, de ler, de examinar as Escrituras. E tudo isso faz parte da vida cristã, porque é o alimento para a nossa alma. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo, pastor. Então, quanto mais os dias passam, mais eu tenho que ser de oração. Quanto mais os dias passam, mais eu tenho que meditar, examinar, ouvir a palavra, ouvir a doutrina, ouvir a pregação, vir para a escola dominical. Quanto mais o tempo passa, eu tenho que estar firme na presença de Deus. Porque se quando João disse já era a última hora, eu digo, já são os últimos minutos na face da terra. Você vai dizer: pastor, mas o Brasil está vivendo. O Brasil é um dos países mais abençoados, é o que se vê no mundo. Na questão do evangelho, o Brasil é considerado um país evangélico, porque o Brasil já tem quase 40 mil evangélicos, eu digo, de todas as denominações evangélicas. Ele já tem quase 40 mil que são evangélicos, isso é estatística. Cristão é 80, porque cristão, quando se fala cristão, está falando também os católicos. Eles usam a Bíblia como seu livro de regra e fé, só não entende como é a sã doutrina
mas nós evangélicos já temos quase 40% no Brasil, e somos considerados uma nação muito bem evangelizada, segundo os missiologistas. Então, mas alguém pode dizer: pastor, mas no Brasil tem muitas igrejas, tem muitos evangélicos, no Brasil tem a liberdade religiosa, no Brasil nós podemos proclamar Jesus, podemos pregar na rádio, na televisão, nas praças, graças a Deus por isso. Mas se você conhece a história da Europa, a Europa foi foram os países que assediou avivamento no século XVIII. Da Europa saíram os grandes evangelistas, como Charles Mills e outros, que pregavam debaixo da graça e da unção. A Europa foram países ascendiados pelo poder de Deus. Engraçado dizer isso, porque hoje a Europa vive apostasia. As igrejas na Europa são museus. Aonde John Wesley pregava, a igreja que John Wesley pregava e multidões se rendiam aos pés de Jesus, hoje é uma igreja que é visitada para ver arquitetura, porque os crentes são contados de dedo. Pastor Enivaldo Moreira, pastor de Feira de Santana, ele tem uma irmã na Inglaterra, foi lá visitar o templo onde John Wesley pregou. Quem foi John Wesley? Um dos grandes pregadores do século XVIII, entrando no século XIX. Quando ele pregava no meio da multidão, havia convicção de pecado. Pessoas queriam aceitar Jesus, porque diz a história que quando esses evangelistas pregavam, o povo, eles viam o inferno debaixo dos seus pés, temiam, traziam temor e tremor, corriam para o pé do altar onde o pregador estava pregando, levantavam as suas mãos e aceitavam Jesus. Não era um nem era dois, eram multidões que tinham convicção de pecado e se arrependiam, e saíram da Europa esses pregadores. Eram homens cheios do Espírito Santo. As igrejas da sua época faziam fila, era 3, 4, 5 cultos por dia, porque os templos não comportavam os crentes, porque eles viviam o melhor momento da era cristã no seu século. Mas hoje a chama se apagou. Os templos que ainda existem são museus. O que eu quero dizer? Que nós estamos vivendo a última hora. O Brasil não está vivendo tempo de apostasia, mas outras nações que viveram o glorioso poder do Evangelho, hoje estão precisando ser evangelizados. E você sabe qual é a religião que está predominando na Europa? É o islamismo. Em todo lugar tem o Islã, está lá com as suas mesquitas, ensinando os seus filhos, dizendo que Alá é o Deus verdadeiro. Cadê a igreja? O que o Senhor quer falar com isso? Eu quero falar o seguinte: já é a última hora, e você não pode deixar a chama se apagar, porque nós temos o exemplo da Europa. Os Estados Unidos, ele nasceu com uma colônia evangélica, cristãos ingleses que fugiram da perseguição
da Rainha Elizabeth. A Inglaterra sempre foi um país evangelizado, sempre teve muitos protestantes, assim como aquele país que usa a saia, a Escócia. A Escócia sempre teve protestante. Esses cansados de sofrer foram colonizar os Estados Unidos. Foi aonde nasceu os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos hoje tem um símbolo da Estátua da Liberdade, porque eles queriam liberdade religiosa. Esse país nasceu através de cristãos. Segundo a história, até o século XVI, quando Abraham Lincoln foi o governador, o presidente dos Estados Unidos, ele implantou, acho que é o século XVII, ele implantou que em todas as escolas tinha que ensinar a Bíblia Sagrada. Se lia a Bíblia era o livro dos americanos, onde Deus manifestou grandes avivamentos, como em Los Angeles, aleluia, na rua Azusa, é uma história conhecida. E esse avivamento incendiou a Europa, incendiou a América Latina, através do movimento pentecostal. Queridos irmãos, já estamos vivendo os últimos minutos. João diz, a última hora. Eu digo, a igreja está vivendo os últimos minutos, e nós não podemos deixar a chama se apagar. Não podemos deixar os anticristos mudar a sua cabeça, a sua mente e a sua mentalidade. E existem muitos anticristos. Se João já dizia na sua época que existia o que dera nesse tempo presente. E eles vêm para tirar você do caminho de Deus, do caminho da verdade. Louvado seja Deus. Você tem que permanecer firme. A história está aí para revelar o que aconteceu em muitos países. O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele nos fala sobre princípios de dores. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Porque o que Deus está mandando pregar é despertamento para a igreja. João pregava, estamos vivendo já a última hora. Eu estou dizendo os últimos minutos, porque o relógio de Deus é diferente do nosso. Nós estamos vivendo os últimos minutos. Jesus em Mateus 24, meus queridos e amados irmãos, nos traz um relato dos tempos difíceis que nós iríamos enfrentar, que a igreja iria enfrentar. Ele fala sobre o princípio de dores. Louvado seja Deus. O princípio das dores é como se uma mulher, quando vai dar à luz a um filho, ela começa a sentir as contrações. Eu não preciso ser um médico para entender isso. Antes do filho nascer, ele dá os sinais. Sim ou não, mãe? Quem é mãe, diga sim. Ele começa a dar as contrações, e vem aquela dor, e ela depois ela some, depois volta, e ela vem dando com muito mais força. Jesus fala sobre princípios de dores que a igreja passaria na terra. São as contrações da hora do momento do filho nascer. Mas é princípio, louvado seja o nome do Senhor, que muitas coisas aconteceria, e Jesus nos deixou para estarmos alerta pelos seus sinais. Por que esta mensagem, pastor? Porque o Espírito Santo está mandando eu dizer para você que nós estamos vivendo os últimos minutos na face da terra, e você precisa estar preparado, preparada. Você não pode estar de qualquer jeito mais. É os últimos minutos. Glórias a Deus.
Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, de número 24. Glórias ao nome de Jesus. Vamos ler algum texto, todos que têm Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo ainda estava construído aqui. 70 anos depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E foi um massacre dentro em Israel. Um grande massacre. A história diz, e um historiador muito contemporâneo da época foi Flávio Joséfo. Quem leu os escritos de Flávio Joséfo, ele foi muito contemporâneo na época, porque ele traz detalhes da época, que foi justamente a época que ele nasceu. O massacre foi grande. Jesus estava dizendo aqui, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando de algo que aconteceria 70 anos depois da sua morte, onde o exército romano entraria com toda a fúria, porque na época, segundo a história, aleluia, os macabeus, não está na Bíblia, isso aqui é extra bíblico, os macabeus se reuniram para enfrentar Roma. Foi onde Roma irada mandou invadir Jerusalém e matar. Irmão, foi terrível. A história diz que mataram as crianças decapitadas, as mulheres decapitadas, crucificaram os homens. Foi muito sangue derramado em Jerusalém, e o que eles mais veneravam, que era o templo, foram destruídos, e só ficou as muralhas, que é o muro das lamentações, que até hoje está em Jerusalém. Foi o que sobrou do templo dessa época. Jesus continua dizendo, nos 2 primeiros versículos, ele falou algo que já aconteceu 70 anos depois da sua morte. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sinais que Jesus deixou para a igreja de Cristo. Isso aqui é um anticristo. Jesus está dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e não é o Cristo, então é o anticristo. É um dos anticristos, porque o que vai reinar ainda vai se manifestar, e eu acredito que se manifestará quando a igreja for arrebatada. Mas esses anticristos que João está falando são pessoas que pregam contra o evangelho. E ele está dizendo: e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. O que a igreja está ouvindo? Irmãos, desde que eu nasci, que eu ouço de guerras e de rumores de guerra. Desde que eu nasci. Não precisa ser no nosso continente. Isso acontece direto na Ásia. Já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, já aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Houve guerras e rumores de guerra, ameaça de guerra.
Sempre nós vemos o país ameaça país. O ano passado teve uma grande, quase que deu uma guerra, porque a Coreia do Norte lançou um míssil e atingiu um navio dos chineses, ou foi da Coreia do Sul, e os Estados Unidos entram para tentar apaziguar, porque ninguém quer uma guerra. Se dois países entrarem em guerra, é possível que entre o terceiro, o quarto e consequentemente aconteça uma terceira guerra mundial. Então ninguém quer guerra. Está falando de países que têm um armamento bélico e têm armas poderosas. Então ninguém quer guerra, eles evitam as guerras. É por isso que a ONU trabalha, aleluia, de uma forma sutil, para que não haja guerras. Mas, desde que eu nasci, que eu ouço em rumores de guerra. O que são isso? Sinais da vinda do Senhor Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Esta palavra não é velha, esta palavra ela é autêntica. Porquanto levantará nação contra nação, ameaças de nações contra nações. Você vê isso direto, meu irmão. É os sinais que Jesus deixou. Reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Pestes, de vez em quando dá uma peste aí, irmãos, que começa a matar e matar e matar pessoas. Quem lembra de 5 ou 6 anos atrás, daquela doença que matou milhares de brasileiros aqui na época do inverno? Como é que se dá o nome? A gripe viária que eles falam, H1N1, uma coisa assim. Irmãos, matou gente, destruiu pessoas. Sabe por quê? Porque contaminaram frango lá no México. Começou do México e veio do México atingindo os países até chegar no Brasil e matando. Eu me lembro de caminhoneiros que pegaram essa doença e morreram no meio do caminho, porque ela toma todo o pulmão e tira toda a sua respiração e vai paralisando o seu organismo, e você morre em questão de horas, 24 horas, 44 horas, a pessoa vem a óbito. Quantos a AIDS não matou? Quantos a doença da AIDS não matou? Agora que eles conseguiram, de alguns anos atrás, conseguiu o controle para não transmitir e para que a pessoa consiga viver mais alguns anos, mas matou muitas pessoas, inclusive artista como Gazusa trocou até o sangue, colocou sangue de cavalo para ver se combatia, mas não teve jeito. E o que é isso? São pestes, doenças que a medicina não encontra a cura. E começa a nascer, como essa tal de dengue, depois a chikungunya, depois outra coisa, e aí vai evoluindo no mosquitinho, que pode matar um ser humano se não tiver o cuidado. Um mosquitinho, se te morder, eu conheço, meu pai pegou chikungunya quando estava viajando para o Nordeste 2 anos atrás. Ele quase morreu, ele ficou 12 dias que ele não levantava da cama, até as necessidades tinham que levantar ele para ir ao banheiro, porque foi tão terrível essa tal de chikungunya. Irmãos, 50 anos atrás ninguém viu falar de chikungunya. Toda vez teve pernilongo e nunca se viu dizer que pernilongo transmitia doença. O que é isso? É os sinais, são as pestes que a Bíblia está dizendo que são sinais que Ele está vindo buscar a igreja.
que é isso? É para a igreja se assustar? Não. Você lembra daquela passagem de quando Deus visitou o Egito? E eu falo isso no tremor e sinto a unção de Deus para transmitir isso para a igreja. Você lembra quando Deus visitou o Egito lá em Gósen? Quando as pragas estavam invadindo o Egito, e na última praga, porque nenhuma das pragas que vieram sobre o Egito atingiu o povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Israel é o povo de Deus, o povo de Israel é o povo escolhido, o povo de Israel é o povo protegido, o povo de Israel tem dono. E todas as pragas invadiu os egípcios, mas não invadiu, não veio sobre a vida dos israelitas. E quando veio a última praga, que é a morte dos primogênitos, o que Deus fez? Sabe por que eu amo Deus? Porque Deus sempre avisa aqueles que servem a Ele. Você não é desinformado. Ei, você não é desinformado. Igreja, você não é desinformada. Deus sempre fala no meio do seu povo. Deus sempre fala no meio da igreja. Então nós somos informados. Vem a mensagem direta do céu, através de um profeta, de uma revelação, através de alguém. Mas nós somos informados. Além do que, nós temos a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada. Ela foi feita, ela foi escrita, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, e formada, aleluia, por 40 pessoas de épocas diferentes, mas as suas palavras são atualizadas, porque o que diz em Hebreus 4:12 é verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que eu digo é que a palavra de Deus, ela é atualizada. Pode passar mais 2000 anos, a palavra de Deus sempre será autêntica. Sempre será autêntica. Louvado seja Deus. Você lembra do Egito? Na última praga, a morte dos primogênitos, Deus falou com Moisés: manda matar o cordeiro, sacrifica, pega o sangue do cordeiro e mancha os umbrais da porta dos israelitas. Aleluia, glórias a Deus. E Moisés mandou o povo fazer, e todos fizeram. E quando deu a meia-noite, aleluia, o espírito da morte passou. Ele não só passou no Egito, ele também passou em Gósen, onde estavam os israelitas. E por que que a morte, o espírito da morte não teve poder? Porque o sangue, que representa o sangue do cordeiro, estava na porta dos israelitas. Então o anjo da morte passou direto, aleluia, aleluia, e foi direto para o Egito. E quando chegou no Egito, os filhos primogênitos deles começaram a morrer, de grande a pequeno. Foi a última praga do Egito. O que eu quero dizer, e falo com muita convicção da minha alma: quem é salvo aqui, levanta a mão. Você é protegido pelo Senhor. Você é protegida pelo Senhor. Aleluia, você tem a marca do sangue do Cordeiro. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Se você tem a marca do sangue do Cordeiro, você é protegida. Você é protegido. E o mal pode até vir, se for permissão de Deus. Se for permissão de Deus, o mal pode até vir, porque Deus permitiu. Deus não permitiu o mal vir sobre a vida de Jó. Foi Deus que permitiu, porque se Deus tivesse dito: Satanás, não toque nada, Jó ia continuar do mesmo jeito. Mas foi Deus que permitiu. Tudo que vai acontecer com um dos seus servos, e se Satanás ele tem autorização, é Deus que dá. Se Deus não dá, acabou. Ele fica com vontade, ele pode tentar, mas ele não
toca, Ele não toca, porque você é protegido do Senhor. O que eu quero dizer dentro da palavra que eu estou destrinchando é que tudo que está acontecendo é para a igreja ser mais crente, é para os desviados voltar para a igreja porque ainda dá tempo, é para você que é crente continuar sendo mais crente, ser um crente de oração vigilante, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, haverá fomes. Irmãos, quando a Bíblia está falando de fome, não quer dizer que é em todo o globo terrestre, é alguma área do globo terrestre, é algum continente. Qual é o maior continente sofrido do mundo? Diga África. Quantos você e eu veja vídeos de crianças cadavéricas, que não têm o que comer, homens e mulheres cadavéricos lá na África. A Bíblia está se cumprindo ou não está se cumprindo? Esses dias eu abri o meu WhatsApp e uma criancinha cadavérica tomando soro na veia. O que é isso? Não tem comida, não tem alimentação. Você sabe qual é a comida típica de um africano? Arroz e mandioca, bolo de mandioca. Eles plantam mandioca e da mandioca eles fazem o bolo, faz o arroz, faz até o líquido deles com a mandioca. Eles não têm farturas, com exceção da África do Sul, que é um país rico. O resto da África, na sua grande maioria, são países sofridos, onde as pessoas sofrem por falta de comida, de água. Então, é peste, é fome, e terremotos em vários lugares. Irmãos, eu estava vendo um histórico assistindo esses dias através de um pastor, sobre o histórico de terremotos de 1900 até 2019, tem o que? 119 anos. A questão dos terremotos aumentou 99% em todo o mundo. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não sabe. Todos os dias tem terremoto no Japão. Todos os dias. O terremoto faz parte da vida cotidiana do japonês. É tanto que os prédios e as pontes e os viadutos são feitos com a tecnologia de mola. Eles colocam tipo mola na base dos prédios e nas pontes e nos viadutos. Quando vem o terremoto, e eu estou falando da menor escala, quando eu falo da terremoto todos os dias no Japão, é na menor escala, porque quando dá na maior escala, ele derruba, mesmo com essa tecnologia japonesa, ele derruba prédio. Quando ela vem na última, que é a 7 e 8 escala Richter, então os prédios racham, mas a escala que vem é a escala menor. Então todos os dias é natural dar no Japão de 3 a 4 terremotos por dia. A terra começa a tremer devagarzinho e para, até quando dá aqueles tsunami. O último tsunami que teve no Japão foi aproximadamente 8 anos atrás, se não me falha a memória, que foi dentro do mar e trouxe as águas para dentro de cidades e foi destruindo tudo. Quem se lembra do último tsunami que deu no Japão? O que é isso? Cumprimento do que Jesus disse. O que é isso? Princípio de dores. O que se vê é que no passar dos anos as coisas vão acontecendo com intensidade. Se acontece com intensidade, as pestes, os rumores de guerra, os terremotos, os tsunamis, os maremotos vão dando com mais frequência, como um sinal que Deus está dando para a igreja na terra.
Ele usa a natureza para despertar o que Jesus disse em Mateus 24: desperta a igreja, desperta a igreja, desperta a igreja. Eu estou vindo, igreja, se converte, igreja, se firma, igreja, fica firme, igreja. A minha promessa está de pé, igreja. Eu estou vindo buscá-la, igreja. Santifica a igreja, vigia a igreja, volta para casa desviado. E Ele está falando através dos sinais para a igreja. É sinais que estão vindo. E a salvação individual, pai não vai poder salvar filho, filho não vai poder salvar pai. Não existe ela quando vir um arrebatamento, grudar na perna do pai e subir. Não existe isso, a salvação é individual. A salvação é individual. Vai ser com abrir e fechar de olhos. Fecha os seus olhos e abra aí. Abrir e fechar, a Bíblia diz, é como um abrir e fechar dos olhos. Jesus está vindo, meus irmãos. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Versículo 8: então vos vamos de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Qual é o tempo que existe mais falso profeta? É o tempo que nós vivemos, irmão. Falso profeta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pelo amor de Deus, tem muita gente esfriando. Vai para a igreja no empurrão. Se o pastor não for visitar, se o pastor não for fazer uma oração, se o pastor não levar no colo, ela não vai para a igreja. É o pastor que tem que correr atrás. Ei, deixa eu te falar uma coisa: salvação individual, o pastor não vai poder te salvar não. Tome a direção, tome uma posição e pare com isso em nome de Jesus. Eu não vou para a igreja porque o meu pastor não me visita, irmão. Você não foi salvo por pastor. Não foi pastor que morreu na cruz para te salvar, foi Jesus. O pastor lhe orienta, lhe ensina, lhe dá um abraço, uma palavra quando você precisa. Mas foi Jesus que morreu na cruz. É por Ele que você tem que vir para a igreja. É por Ele que você tem que vir para a ceia. É por Ele que você tem que ofertar. É por Ele que você tem que ceiar. É por Ele que você tem que dizimar. É por Ele que você tem que fazer a obra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que tem de crente capengando pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do fim ou não estamos? Nós estamos vivendo os últimos momentos. João disse: já é a última hora. Eu digo, é os últimos minutos na face da terra, porque a palavra está se cumprindo. E tem muito crente cego e surdo espiritual, para não entender que o tempo agora é de se firmar. A Bíblia diz: quem for sujo se suje mais, quem for limpo se limpe mais. Glórias ao nome de Jesus. E nesse tempo muitos serão escandalizados. E serão mesmo. O que tem de crente? Você já viu falar na nova moda dos igrejeiros? Igrejeiros. Sabe quem são os igrejeiros? É essa palavra que dá para quem fica em casa? Desigrejados, perdão. Você já viu falar no desengrejados? Desigrejados é aqueles que não frequentam mais igreja. Sabe por quê? Todo pastor é ladrão. Ele generaliza. O evangelho não é mais a mesma coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Pode acontecer o que acontecer no evangelho através dos falsos e mentirosos e enganosos. O evangelho nunca vai perder a sua essência, porque o evangelho não é da terra, o evangelho é do céu. Quem instituiu ele na terra foi Jesus. Aconteça o que acontecer, pode levantar falso profeta, falso pastor, falso enganador, aqueles que enganam, aqueles mercenários que tem de montão por aí, podem escandalizar o evangelho como eles quiserem. Aleluia, a Bíblia diz: ai daquele. É possível que o evangelho seja escandalizado, mas ai daquele. Os que estão evangelizando vai ter um preço, vai pagar.
Mas o evangelho não perde a essência. Um tempo atrás, antes de eu vir para São Paulo, um pastor chamado Renato Gondim disse que não queria mais ser chamado de evangélico, porque o evangelho já tinha perdido a sua essência. Mentira, o evangelho nunca vai perder a essência, porque ele combate os falsos profetas, igrejas que são avarentas, pastores que só querem a lã das ovelhas, e por causa disso ele generalizou. Eu até concordo que tem muitos mercenários nesse tempo presente, porque Jesus já disse, e este evangelho, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu até sei que existe, mas eu não posso tocar no evangelho. O evangelho é poder de Deus, pronto e acabou. O evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Pode acontecer o que acontecer, pode alguém escandalizar como escandalizar, o evangelho nunca vai perder a essência. Quem saiu do evangelho foi ele, mas o evangelho continua intacto. Ele é sublime, ele é poderoso, ele é o poder de Deus. A palavra ainda continua transformando, a palavra continua falando, a palavra continua trabalhando no coração das pessoas, porque a palavra não perde a sua essência, ela é viva e poderosa. Glórias a Deus. O que nós mais vivemos são isso: falsos profetas, falsas igrejas e revelação de montão. Revelação de montão. E infelizmente às vezes acontece na nossa igreja. Um certo obreiro que não congrega mais aqui, pregou numa quinta-feira aqui, chamou uma moça, disse vem cá, e revelou a vida dela toda. Ele congregou aqui, pregou aqui, saiu recentemente, revelou a vida dela toda aqui na porta, aqui no altar. Quando acabou o culto, ela perguntou à pastora: nada daquilo que ele falou é verdade. Eu estou quase desviando, pastora, porque eu não sei o nome de fulano que ele falou, que não sei o que, tudo mentira. Infelizmente, em cima dos nossos altares acontece isso. E ela congregava aqui, e vem revelar, revelação. Cadê o temor de Deus no coração dessas pessoas? Usar o nome de Deus, dizendo que Deus está falando, sem Deus estar falando. Jeremias disse: ai daquele que usa o meu nome, dizendo que foi eu que disse e não disse. Tomar cuidado. Eu creio que Deus usa em profecia, usa em revelação, que Deus fala, que Deus revela. Eu creio em tudo isso. Mas existe os falsos, e você tem que ter discernimento para isso. O que é isso? Jesus está voltando. É os últimos momentos na face da terra. João disse: já é a última hora, mas eu digo, é os últimos minutos. E o relógio de Deus é diferente do meu relógio, do relógio da terra, do calendário gregoriano, do calendário chinês, do calendário judaico. É diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo é de nos firmar na presença de Deus, de sermos mais crentes na presença de Deus. E quando eu digo isso, eu não digo que você tem que ser perfeito, porque no dia que você conseguir chegar na estatura de um varão perfeito, tu vai ser arrebatado que nem Enoque, que nem Elias. Mas é procurar fugir da aparência do mal e ser fiel a Deus o máximo que você puder. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus pertinente. Nós vamos orar. Fica de pé. Nós vamos agora recolher a oferta do sacrifício. Tira essas cadeiras daqui, irmão. Depois a gente coloca elas de novo. Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga: eu estou feliz com Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus está presente nesta manhã. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Jesus.
Isso. Manda pegar o gasofilácio aí, por favor. Glórias ao nome de Jesus. Ô Ed, me dá uma lista aqui das regionais, por favor, que eu vou chamar por regionais. Glória a Deus. Fica aqui os obreiros, irmãos, como a gente tem de costume, que eu vou orar, vou ungir as mãos dos irmãos. Glórias a Deus. Todos os anos, mês de dezembro, nós fazemos esse trabalho de ungir os irmãos e a entrega da sua oferta de sacrifício. Glórias ao nome de Jesus. Todos os obreiros, pastores, dirigentes de congregação, presbítero, todos aqui, por favor. As missionárias que tiver também. Glórias a Deus. Enquanto nós se preparando aqui, Ebenezer, vai louvando a Deus aí. Glória a Deus. Um lado e pro outro. Mas primeiro eu vou ungir os irmãos. Vou ungir a mão dos irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos adorar.